E no terceiro ano de faculdade, deixa eu me acertar aqui. No terceiro ano de faculdade, aí eu afastado dos caminhos do Senhor Jesus, foi um ano sabático, né? Ou o ano que a gente brincava na faculdade do ano de saco cheio, né? Eu fiquei muito chateado com todas as coisas que me aconteceram. Meu pai aí nesse momento também perderam o serviço, né? Por um contexto que me deixava muito enojado na política, né? E então foi um momento ali 2007, 2006, 2007 muito ruim para nós, né? Um pouquinho mais, né? 2005, 2006, um momento muito ruim. Então eu não cheguei a terminar a faculdade de engenharia, fiz 3 anos. E como que foi da engenharia para virar pastor? Como é que foi esse salto aí? O que Eu tinha um aconteceu chamado, nesse caminho? na verdade, você falou que estava fora da igreja, né? Estava fora do caminho de Deus. O que te trouxe de volta para a igreja? Para quem não é familiarizado, né? Para quem não é familiarizado com a igreja lá na década de 90, existiam muitos movimentos, Beto, né? A gente passava muito tempo orando, a gente não tinha palavra. Estou falando do ministério a qual eu aceitei Jesus, né? A gente não tinha muita palavra, a gente não estudava muito, a gente não tinha estudo da palavra. Isso aí parecia também uma coisa antes da Peniel. Antes da Peniel, era alguma coisa até utópico, né? Mas tinha muita oração, muita revelação, né? Muitas coisas do alto nesse sentido, muita profecia. E ali eu recebi uma profecia que um dia eu estaria diante de um grande, né, de um público, né? E dava a entender que era o chamado pastoral. Me afastei, quando eu entrei na faculdade de engenharia, me afastei dos caminhos do Senhor Jesus com 18 anos e voltei com 20. E nessa volta para Cristo, daí eu voltei na Peniel, que eu morava perto ali, né? Minha mãe já estava voltando um pouquinho antes, nos levou junto, eu, meu pai e meu irmão aí, embaixo de muita oração, mas foi com extrema dificuldade. Então ali nesse momento aí de interface, dificuldade ali com 20 anos, aí eu parei a faculdade e voltei para Cristo. Legal. E aí houve todo um processo ali onde você falou assim, poxa, você já falou assim, pô, a primeira oração, baseado naquela... A primeira oração, Beto, que eu fiz diante de Deus foi assim, quando eu voltei para Cristo. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem promessa, ou se a promessa ainda está de pé sobre a minha vida, eu não quero ficar no banco de reserva. Eu quero jogar no time titular. Então você já veio com essa... Já veio. Quando eu voltei para Cristo, eu voltei... Você não veio assim, tipo assim, vou começar a frequentar e o que der, deu. Não. Você já veio e falou assim, não, eu quero cumprir aquela promessa que eu tinha recebido lá atrás. Tanto que foi muito rápido, Beto. Acho que não deu 3 anos eu estava assumindo a igreja. Caramba. 3 anos. 3 anos. Com 2 eu casei e com 3 eu assumi. Aí virou líder de jovens, líder de célula, como é que... Conta um pouco fiz tudo. Pra quem não conhece muito da igreja, conta um pouco da história pra gente aí. Pra célula, saber. Ou seja, no primeiro culto já virou pastor, né? O pessoal pensa assim, né? Primeiro culto já virei pastor, já tô lá. Não, vai limpar muito banheiro, vai receber recepcionar o pessoal muito na porta. O CR Zilo tá dizendo que tá dando um zzz no microfone. Vê se melhora aí. Como é que foi esse processo da igreja? Você entrou na igreja... O primeiro cargo que eu tive na igreja foi cuidar do projetor. O Beto vai lembrar, cuidar do retroprojetor. Retroprojetor, Era o papel vegetal, né? Coisa ali que você tinha. Não, vegetal não, era uma película, né? Película transparente, né? Você queria adicionar música e falar pro cara, olha só, a gente tava... Peraí, vamos escrever. Escreve essa música. Era escrever mesmo. Escrito. Não era slide. Não tinha slide, você tinha que ir passando o louvor junto com o dedo. Tinha que passar. Quantas vezes, bem bacana essa época, a gente tava tocando na igreja, às vezes a gente não sabia o louvor. Isso. Aí o louvor ali na hora, e falou assim, o cara do reto não podia perder. Olhando pro reto. Isso. Olha o cara do Data Show. Olha o cara do Data Show. Se reclamar do dia de hoje. Não, hoje estamos hoje é um paraíso. A gente tocando, o cara não podia perder, porque às vezes a gente tava ali olhando pro reto, projetor, o cara Isso. Ele tinha que estar ligado na música, porque a gente tava tocando baseado na letra. E o calor que o cara passava com aquele negócio? Não, era o calor. Tinha o era bom ir no inverno. Mas as igrejas de Pleba não era escrito na mão. Tinha umas que imprimia, né? A gente gostava de Nuvera porque era impresso alguma vez. Algumas. São todas não. Esse tinha que ser gente, só podia ficar no reto quem tivesse letra bonita. Então não era qualquer um. E tinha que ser um escriba, né? Pra não errar. Ainda tá ruim, Beto. Ainda tá ruim? Projetor, né? A Data Show, mas a microfonia, o chiado. É por isso que você precisa se inscrever no canal do YouTube. Ajuda nós aí, ó. Poder comprar um microfone novo. Ajuda nós aí. E aí? Então, não, mas era assim mesmo, né? Era complicado. O primeiro cargo foi esse, Beto?
gente, no Ministério Peniel, tem os... Meu Deus, agora acho que foi. Aí, depois a gente fez os cursos, né? O Ministério tinha, todos eles. E acho que depois logo foi... Foi fazer seminário lá na FATEP? Não, lá não foi. Ainda foi líder de célula. Foi líder de célula. Obrigado, Zilô. Pastor Eliene, né? Também sou. É isso, pastor Eliene. Eu acho que foi isso, Beto. Foi líder de célula. E... Você quis cantar no louvor também, não? Porque todo mundo quer cantar no louvor. Graças a Deus, não. Aleluia. Todo mundo... Graças a Deus, essa parte eu sempre fui muito coerente. Mas, caramba, mas então dá trabalho esse negócio. Não é virar pastor, né? Porque as pessoas que perguntam, como é que eu vou virar pastor? Eu queria ir pra igreja pra virar pastor e ganhar dinheiro do povo. Mas não é assim. Dá pra virar pastor? Tá mais baixo que os outros aí. Aumenta mais um pouquinho. Obrigado, Zé. Não, tem todo um processo. Depois a gente foi pra faculdade. Nessa época o Wagner acho que já estava, né? Eu entrei. Amei de paixão minha faculdade de teologia. Amei de... Se pudesse, todo mundo faz. E que isso abre a sua mente. E eu que vinha de uma igreja aí, é o processo, eu que vinha de uma igreja que era só de oração e não tinha estudo da palavra, então quando eu entrei ali parece que abriu a mente foi expandida para as coisas do reino. E então eu tive que estudar, aí assumi a igreja em 2008, 2010. Assumi a igreja em 2010. E a Peniel ela também tem essa questão diferenciada, né? Que ela busca o estudo do obreiro ali, né? Não é só uma questão assim de falar assim, poxa, você tem chamado, vai lá e faz, não. né? Não, tem um processo, né? Se você não estudar, você pode até assumir a igreja, mas desde que você esteja matriculado no seminário, na verdade na faculdade, né? Na faculdade, e você tem que fazer. E você tem aprovado também ali no dia a dia, que você tem um chamado. Porque a gente vê, né? Saindo um pouco da política, mas ainda está. Deixa eu conversar com a gente vê muitos lugares que prendem as pessoas através de cargo, né? Para o cara não sair da igreja. A gente vê muitos lugares que consagram a pessoa, às vezes, né? De qualquer maneira. E às sobe vezes, um monte é consagrado. E assim, eu vejo muito qual que é a questão. É muito bacana você ter como é que fala? Algo antes do nome, né? Pastor fulano, obreiro cicrano, missionário, a gente vê muito isso. Mas também tem um peso, né? Tem um peso, tem uma dificuldade, o cara fica visado, né? O cara é o pastor, ele vira vidraça 24 horas por dia, né? Eu não gostei muito de carga, velho. Tanto que uma das primeiras conversas nossas, né, velho? Quando a gente estava para ser candidato lá em 2012, é assim, nós iríamos... Não poderia, né? Porque a gente eu não era consagrado, acho que nem você na época. Não, a gente não era consagrado, a gente estava no tempo de experiência, né? Mas depois, já em 2016, que Deus deu a graça de ser consagrado em março de 2015, não tenho isso, assim, de falar assim, usar, chamar. Quer ver uma coisa, mudando totalmente do contexto, mas falando sobre isso, foi o show lá do Tom Carter na sexta-feira passada. Nós saímos e eu falei assim, você quer tirar foto com o artista? A gente assistiu o show lá embaixo, estava com a minha família, todos meus pais foram embora, meu irmão foi embora, minha sogra também. Eu falei assim, estávamos a pé, indo embora a pé para casa, você quer entrar lá? Aí quando nós chegamos atrás do palco, né, tinha umas 100 pessoas para entrar, não tinha mais. Eu falei, eu vou embora. Aí estava saindo, vereador, vem cá, entra. Eu falei, me sinto mal, Beto, me sinto mal nesse sentido. Eu acho que é aquilo, também não estou menosprezando, pelo contrário. Mas assim, é muito pessoal, é um chamado que Deus nos deu. Eu acho que acima de tudo, ou melhor de tudo, nós vamos errar, nós vamos ter erros, nós vamos pecar, somos falhos como qualquer outro homem no sentido humano, né? Mas eu não sei, eu estou falando eu. Mas eu acho importante, desculpa estar insistindo nesse assunto, que eu acho importante, né? Tem café. Aproveitando a oportunidade de ter dois pastores aqui, porque assim, pastor hoje no Brasil, né? Aí você vê, por isso que você já vê onde nós estamos, né? Pastor hoje virou quase um marginal na boca das pessoas, né? Virou aquela coisa assim, pastor, virou contexto de zombaria, contexto de coisa ruim.
E a gente, é bom vocês estarem aqui, a gente está passando esse tipo de coisa. A gente teve, né, o vereador Pastor Paulo também aqui.